ou boa tarde, ou bom dia, o horário que estiverem assistindo os nossos vídeos, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Durante o mês de setembro, nós estamos trabalhando nas nossas conversas, e inclusive nas quartas-feiras, como hoje, o livro Convites da Vida, de nossa querida irmã Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Na noite de hoje, nós teremos nossa querida Gabriela Brito, falando sobre convite à educação. E mais antes de passarmos a palavra à nossa querida Gabi, vamos aproveitar esse nosso momento inicial para, de olhos fechados, pedirmos a Deus, Pai de amor e misericórdia, que tome conta do nosso planeta Terra, tão necessitado de luz, onde as coisas ruins, as aflições, as violências terminam sendo normatizadas. Não se ouve nem mais falar grandes coisas, não causa mais tanto impacto a guerra da Ucrânia e tantas outras guerras que estão fora das mídias, mas que nem por isso deixam de acontecer e matar muitas pessoas, destruir vidas, mesmo sem matar, destruindo vidas, impedindo que as pessoas possam ter uma vida normal, ter o direito a uma vida normal. Então vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso planeta. Vamos contribuir com as nossas vibrações amorosas para que essa psicosfera seja transformada, transmutada em luz, em paz, em harmonia, para que as guerras, as violências, os preconceitos, as barbaridades que têm acontecido parem de acontecer. Tudo depende da humanidade que está neste planeta. Vamos fazer a nossa parte, mesmo que o outro não faça parte dele. Vamos nós fazer a nossa parte, pedindo a Deus que tenha misericórdia do nosso planeta, pedindo a Deus que tenha misericórdia do nosso Brasil. Em momentos tão decisivos, mês que vem temos eleições, que haja paz, que haja respeito à democracia, em que o Brasil possa ser extremamente abençoado, iluminado, o Espírito de Ismael tenha todos os recursos para conduzir o Brasil durante esse processo eleitoral em paz e em harmonia. E temos certeza que assim será. Vibremos luz, meus irmãos e irmãs, para o mundo, para o Brasil, para nós, para as nossas famílias. Que assim seja, assim está feito. E agora, vamos passar a palavra à nossa irmã Gabi, na certeza de que ela nos dará boas reflexões a respeito de convite à educação. Muita paz e uma boa escutatória para todas nós, todos e todas nós. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos assista. Eu sou Gabriela, para quem ainda não me conhece. Estamos em mais uma doutrinária aqui das Casas Irmãs, Estrela de Jacó e Jesus. Na nossa doutrinária, nos nossos modelos ainda de doutrinária virtuais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse espaço da doutrina sobre um texto intitulado Convite à Educação, que é um texto de Joana de Ângeles, que aborda um pouquinho aí a respeito da educação, como o próprio título já diz, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, quando eu recebi esse texto, Convite à Educação, né? Pensei, bacana, né? Isso, quando a gente fala em educação, inicialmente a gente pensa naquela educação de escola, né? Que os professores trazem pra gente, ou aquela educação em que os pais trazem, por exemplo, para seus filhos, ou os cuidadores trazem aí para os seus cuidados, digamos assim, para as pessoas que cuidam, né? Esse texto, ele fala sobre isso também, mas ele inicia trazendo uma grande reflexão para a gente, no sentido de dizer que o nosso maior mestre, o nosso maior modelo,
ele foi Jesus Cristo, né? E que ainda que a gente tenha essa responsabilidade, porque de fato é uma grande responsabilidade o educar e o educar-se, o nosso maior modelo e até o momento inalcançável é Jesus Cristo. Apesar do texto trazer, né, que é tarefa de todos educar. A educação é uma tarefa de todos e sim, a gente sabe disso, mas que só Jesus Cristo, de fato, é o mestre. Esse texto ele já inicia com o capítulo 23, o versículo 10 de Mateus, e me permitam trazer não só o versículo 10, mas os versículos 11 e 12 desse capítulo, que trazem assim: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muito interessante quando a gente complementa, porque no texto não há o versículo 11, né? Mas quando a gente complementa, a gente entende bem o sentido, ele casa bem com o sentido do texto, né? Trazendo que o nosso maior mestre é Jesus, né? E a gente sabe que, em termos de exemplo, né? Um dos espíritos mais evoluídos que a gente teve contato, que a humanidade teve contato, foi com Jesus Cristo. Me permitam também trazer aqui a imagem de Maria, né? Porque eu acho muito, né, que para receber um espírito tão evoluído quanto Jesus Cristo em seu ventre, né, precisaria de fato ser uma pessoa com uma evolução bastante à frente do que eu, por exemplo, considero que eu tenha hoje. E Maria é muitas vezes trazida, né, como um modelo muito forte de amorosidade, com aquela mãe empática, acolhedora. É aquela imagem que a gente tem, né, de Maria, e que o próprio Espiritismo estimula também, né, dentro dos seus estudos, o entendimento a respeito dessa amorosidade, desse acolhimento que Maria tinha e a importância dela no caminhar de Jesus. O texto segue falando mais uma vez, né, que a educação é tarefa de todos, né? E aí eu puxo dois pontos, duas vias. Uma é educar o outro, né? Mas antes de educar o outro, o educar-se. Né? Isso é uma coisa que o Espiritismo traz bastante para a gente, a necessidade do estudar-se e estudar a doutrina, né? Trazendo essa importância do entender cientificamente determinadas coisas para que a gente possa evoluir enquanto espírito. O texto segue falando que o esforço pela educação ele não pode ser desconsiderado. A gente quem tem filho pequeno aí sabe que cada segundo é um flash. Cada segundo que você se perde, a criança já tem ali um aprendizado, alguma percepção que às vezes você, enquanto adulto, não teve, de alguma dinâmica familiar, de algum entendimento sobre algo que aconteceu, ou alguma situação, algum momento. As crianças e quem tem filhos ou quem tem alguém para quem de fato cuidar, né, que seja de fato dependente de você, tem esse papel que é extremamente desafiador de estar 100% do seu tempo educando, né? E a educação que Jesus nos convida é a educação pelo exemplo. Por isso que precede a gente
educar-se, porque o processo de educar-se, né, é essencial para a educação que a gente conduz os nossos filhos ou as pessoas das quais nós temos algum tipo de determinado cuidado ou algum tipo de convivência mais próxima, né? Porque não precisa necessariamente ser um filho para a gente se educar nesse processo, né? Amizades, relações, socialização estão o tempo todo nos ensinando a respeito de alguma coisa. Mas se a gente não estiver pronto para olhar para isso e aproveitar esses aprendizados, a gente não vai conseguir internalizar o que as experiências da socialização trazem para a gente. E aí, seguindo mais um pouquinho, o texto fala assim: todos temos responsabilidade no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros de uma família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Exatamente o que eu estava falando aqui, né? Nós somos seres que fomos feitos para socializar. Nós somos indivíduos sociáveis. Nós temos uma construção social mesmo, né? Em que a atividade do outro influencia na nossa atividade. E isso a gente vê, por exemplo, quando a gente tem greve, por exemplo, de motorista de ônibus, quando a gente tem greve de caminhoneiro, a gente percebe o quanto nós estamos interligados socialmente e o quanto a gente necessita do desenvolvimento do trabalho do outro para que a nossa vida funcione bem, né? E muitas vezes trabalhos que a gente não observa que são importantes para a manutenção da nossa sociedade. Então, seja para a nossa rotina, ou seja para a nossa educação, ou seja para o nosso entendimento do educar o outro, a socialização é algo que faz parte da espécie Homo sapiens sapiens, seres humanos, vulgo seres humanos. E isso é importante que a gente entenda, porque às vezes, em algumas condições, a gente se sente de fato, e eu particularmente ando num momento meio que desse, que eu tenho um pouco de dificuldade de socializar algumas questões. Isso, inclusive, é algo que eu percebo que vem acontecendo no nosso pós-pandemia, né? Depois da pandemia e depois do processo, e o pós-pandemia é justamente o processo depois do marco inicial da pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, pelo amor de Deus, não estou falando que a pandemia terminou. Mas, após aquele marco inicial da pandemia e aquele período em que a gente ficou, de fato, recluso, a gente precisou fortemente educar algumas relações familiares muito próximas, mas a gente também deixou de ter uma série de oportunidades de socializações externas, né? E, novamente, quem tem filho pequeno já deve ter ouvido falar nas escolas, né, sobre a dificuldade, e isso foi uma coisa que foi bastante discutida dentro da docência, né, em relação às crianças, o quão, de fato, iria ser desafiador esse retorno às aulas presenciais. Mas que, por outro lado, isso seria muito importante para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né? Mas não só essas crianças. Quantos de nós também, simplesmente, parece que desaprendemos a socializar. E o quanto, às vezes, eu confesso que eu tenho sentido dificuldade nesse retorno à socialização. Eu voltei a trabalhar presencialmente em abril desse ano e foi muito gostoso voltar para a sala de aula, foi muito gostoso voltar a ter esse contato com os alunos, mas muito desafiador também, por dois pontos, tanto pela manutenção dos cuidados, né, com a pandemia, de fazer com que os alunos entendessem que a pandemia ainda não acabou,
e que a gente precisaria manter determinados cuidados, ainda que estivéssemos naquela condição presencial, como também alunos adultos já em condição emocional muito debilitada, né? E em condição social muito debilitada, com dificuldades mesmo de fazerem trabalhos em equipe, de se desenvolverem, de se desenrolarem, como nós baianos costumamos dizer, nessa nova socialização. E de fato, eu acho que a gente ainda vai demorar um processo muito grande para recuperar do que foi necessário. Não estou dizendo que não foi, eu aqui digo que foi necessário, fui completamente a favor do nosso isolamento social, né? Foi necessário, ainda em determinados limites está sendo necessário, né? As casas espíritas estão voltando aos poucos, com limitação de pessoas, ainda nesse momento há necessidade disso, mas em outros a gente já tem uma socialização com retornos a determinadas atividades e a gente está reaprendendo a socializar. E o quanto essa socialização é importante para o nosso processo de educação. Por quê? Porque a gente tem um negocinho muito gostoso chamado zona de conforto. E nem sempre a zona de conforto de fato é gostosa. Às vezes a zona de conforto também dói. Mas, às vezes, dói muito mais sair da zona de conforto e aprender outras coisas. Perceber as nossas sombras, por exemplo, dói. Não é fácil fazer esse processo de autoconhecimento. Não é fácil olhar para as nossas sombras. Não é fácil olhar para a gente e perceber que nós ainda temos atitudes das quais a gente não gostaria de ter. Ou atitudes que a gente às vezes condena no outro, mas que a gente tem igual. E às vezes a gente precisa de que alguém chegue assim, ô, fulaninho, você não tá vendo que você tá fazendo isso aqui, não? E esse é o poder do social, né? Recentemente também a gente anda percebendo, às vezes, recentemente, né? Em relacionamentos, a gente vem falando muito dentro das relações também sobre a superficialidade dessas relações. Porque, de fato, é difícil ter alguém que nos chame para esse processo, né, de mergulho no próprio ser. E aí o texto segue dizendo assim: o labor educativo, por isso, impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos de sacrifício a benefício do conjunto. Isso é uma coisa muito difícil na educação, gente. É uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos. A gente não tem como fazer uma avaliação justa de uma apresentação de seminário, muitas vezes. Porque eu não sei o que veio por trás e nem sempre aquele aluno que se apresenta em uma condição que aparentemente para mim foi falta de estudo, de fato é falta de estudo. Muitas vezes, e eu já revi notas de alunos que os próprios colegas vieram relatar que aquela aluna que eu achei que não estava entendendo o conteúdo, apenas estava nervosa e não estava conseguindo se colocar. E às vezes a gente percebe sim que o aluno está nervoso, mas às vezes a gente não percebe, porque nós somos humanos, tá? Professores, apesar de não parecer, são humanos. Então, é ponderar esse bem comum, né? O benefício maior do conjunto, às vezes, é uma tarefa muito difícil. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos que eu preciso deles para que eu possa ser, para eles, uma boa professora. E isso é de extrema importância, dialogar com pessoas, com almas, com espíritos que anseiam por diversas coisas, que muitas vezes têm problemas tão severos que a gente não sabe, que a gente não tem consciência.
né? Estar próximo desses alunos e se fazer próximo, né? Permitir que eles se aproximem de você, ter uma relação afetiva, facilita inclusive no próprio aprendizado desse aluno, falando da educação em sala de aula, mas também trazendo para a educação no lar. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Aqui a gente usa o exemplo dos papais, né? Quer a gente fazendo ou não, Maria Clara, vocês sabem, é minha sobrinha, filha da minha irmã Camila, e Maria Clara é uma pré-adolescente, criança ainda, muito esperta. Maria Clara, desde muito pequenininha, ela tem umas sacadas e ela tem umas percepções e muitas vezes ela reproduz comportamentos que são nossos, ancestrais, que vieram aí de Dona Idil, perpassou por Dona Kátia, perpassa por Camila, perpassa por mim, e a ancestralidade dos guerreiros pega pesado aí nisso, né? O vovô também. Então, às vezes não, na nossa rotina a gente está educando. Tem sempre alguém percebendo como a gente se porta nos lugares, como a gente toma determinadas atitudes, como a gente caminha, como a gente faz a nossa caminhada, como a gente conduz as coisas. Então, Joana, ela começa falando de Jesus para que a gente não se enalteça nesse processo de educação que é necessário e que todos em algum momento vão ser professores e educadores, porque estamos nesse processo, né? Só o Mestre Jesus, de fato, pode ser soberano nesse processo de educação. Mas estamos aqui todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, ensinando e horas aprendendo, o tempo todo. E eu brinco e falo em relação às crianças, porque os pais, eles tendem, a gente espera, né, que eles tendam, ou pais ou tutores, né, eles tendem a se policiar mais em determinadas coisas e aprenderem também com esse processo educativo da criança, né? Não é só a criança que está observando e captando os padrões. Às vezes a gente tem, pelo padrão da criança, uma oportunidade de observar os nossos padrões e de rever a nossa conduta, né? Joana segue com o texto. A educação, assim examinada, translada-se dos bancos escolares para todos os campos da atividade, fazendo com que todos nos transformemos em educadores, vinculados, sem dúvida, àqueles que nos transformam em seguidores, conscientes ou não. Aprendizes conosco dos recursos de que nos fizemos portadores. Então, Joana fala exatamente isso que eu estava colocando aqui, né? A gente vai mesclando ainda os que são pais, ainda os que são professores, ainda nós, todos nós estamos ora educando e ora aprendendo. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é a sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. Como a gente consegue, na loucura da nossa rotina, tá ali 100% com os chakras alinhados, entendeu? E em plenas condições de sempre estarmos na condição de educadores. A gente ainda não chegou nesse ponto. Algum dia, para mim ainda tá muito distante, mas vamos lá.
sigamos, né, nesse propósito de estarmos sempre nessa boa condição de passar bons exemplos, né? Como eu falei, é um processo, é um nosso processo diário e que a gente tem com as nossas relações, seja com filhos, com alunos, com pessoas do nosso trabalho, com colegas de trabalho, com pessoas que estamos atendendo no nosso trabalho, com o marido, né? Com os amigos. Temos a oportunidade valiosíssima de aprender mais sobre nós e sobre o mundo. Esse não é um processo fácil, como eu disse. É dolorido olhar para si mesmo, mas é extremamente valioso e recompensador quando a gente, olhando para as nossas sombras, consegue entender as nossas falhas e tomar posturas conscientes e diferentes. O Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo das atitudes e comportamentos, concretiza-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, cheguemos ao final da caridade perfeita. E não importa se a gente está perto, se a gente está longe disso, isso pouco importa. Caminhe, valorize o seu caminho, valorize o seu processo. Olhemos para as nossas dores também com muito cuidado e com muito amor e com muita empatia. Aquela mesma que a gente dá aos outros. Já comentei aqui que em nossa sociedade muitas vezes a gente é ensinado, e isso é muito cultural, a aqui olhar para a gente, olhar para as nossas necessidades é um ato de egoísmo. E não é, tá? Então, saber impor limite, entender as nossas sombras, mas também valorizar o que é luz na gente. Entender as sombras para que a gente possa inundar essa sombra com luz e valorizar o nosso processo. Entender que tem milhares de coisas que a gente ainda não observou, mas que a socialização tem um papel educativo fundamental nesse sentido. Mas que a gente também deve, e o Espiritismo nos convida a, e eu espero que todos estejamos tentando pelo menos fazer, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né? Olhar e perceber os ganhos que a gente teve com a nossa caminhada. Valorizar a nossa caminhada, valorizar também o nosso processo de educação. E entender que todos nós temos sempre algo ainda a aprender. E eu fecho essa conversa de hoje, primeiramente agradecendo ao convite, sempre muito amoroso, das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. Agradecendo a oportunidade de falar sobre educação, que é algo que eu tanto amo. E também fechando aqui com a mensagem dessa carta aqui. A carta do mestre. Esse baralho é um baralho chamado Tarô Zen de Osho. O mestre, ele é um as. Na verdade, desculpa, nem é um as. Essa carta aqui, ela não tem numeração, tá? Ela é a única carta que difere do tarô comum. E ela vem com a seguinte mensagem, permitam-me ler. No Zen, o mestre não é um mestre de outros, mas um mestre de si mesmo. Cada gesto seu e cada uma das suas palavras refletem a sua condição de iluminado. Ele não tem objetivos pessoais, nenhum desejo de que alguma coisa possa ser diferente do que é. Seus discípulos se reúnem à sua volta, não para segui-lo, mas para embeber-se
da sua presença e para serem inspirados pelo seu exemplo. Nos olhos do Mestre, eles encontram a própria verdade deles refletida. E no seu silêncio, eles encontram com maior facilidade, o seu próprio silêncio interior. O Mestre dá boas-vindas aos discípulos, não porque queira liderá-los, mas porque ele tem muito para compartilhar. Juntos, eles criam um campo de força que dá apoio a cada um isoladamente, para que encontre a sua própria luz. Se puder encontrar um mestre assim, você será um abençoado. Se não puder, continue procurando. Aprenda com os professores, com os candidatos a mestre e siga em frente. Que nós possamos valorizar o nosso processo, aproveitar os mestres que o processo de reencarnação nos permitem ter, aos diferentes mestres nas diferentes encarnações, nas diferentes experiências que nós temos. E que também possamos, observando as nossas questões, também termos a possibilidade de sermos mestres em algum momento. Aproveito também a oportunidade, antes de fazer o encerramento final, de trazer uma frasezinha de Paulo Freire e lembrar também que o nosso Hipólito Leão Denizar Rivaio também era professor. E Paulo Freire traz o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Estou toda arrepiada. Que possamos nos mover como gente, para que possamos também nos mover como educadores. Muito obrigada pela presença de todos. Um cheiro. Bom, nossa gratidão a Gabi pelas belas reflexões que nos trouxe. E agora vamos ao nosso atendimento espiritual. Para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, vamos até lá, local onde a gente possa ter mais tranquilidade, onde podemos ter menos ruídos externos, menos interferências, para não atrapalhar a nossa conexão. Então vamos levando também, nos dirigindo, se ainda não estivermos, levando a nossa garrafa de água, o copo de água para fluidificar. Importante que os espíritos do bem que estarão conosco nos nossos lares, aliás, que já estão conosco nos nossos lares, vão derramar sobre essas águas todas as bênçãos de que necessitarmos. Então vamos nos acomodar relaxadamente, vamos buscar relaxar musculaturas, sem tensionar ombros, sem tensionar face, buscando respirar abundantemente, sentados comodamente, palmas das mãos voltadas para cima, em atitude receptiva. Aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente nos seus quartos, deitados. E vamos pedir ao Pai de amor e de misericórdia que seja conosco, que permita que esses amigos queridos, atendentes fraternos, incansáveis, que já estão conosco, limpando os nossos lares, a nossa psicosfera, os nossos campos, dos nossos familiares, que eles possam derramar sobre nós todas as bênçãos que necessitamos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Vamos conversar com esses nossos irmãos queridos, dizer o que nos aflige. Podemos mentalmente dizer a eles o que achamos que necessitamos, na certeza de que Deus, nosso Pai, que não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nos dará exatamente aquilo que necessitamos de receber para o nosso bem e o nosso processo evolutivo. Então vamos inspirar profundamente,
mentalizando as bênçãos de paz e luz que esses nossos amigos queridos derramaram sobre nós, sobre nossas casas, nossos ambientes. Vamos reter essas bênçãos e expirar o que não nos serve, o que não queremos mais, o que sabemos que não nos faz bem. Expiremos mágoas, ressentimentos, quaisquer sentimentos negativos que aflorem o nosso ser, atormentem a nossa mente. Mais uma vez, inspiremos profundamente todas as energias benéficas derramadas sobre nós. Mentalizemos as bênçãos que necessitamos receber: curas, paz, tranquilidade, harmonia, saúde integral. Retenhamos e expiremos o que não nos faz bem, o que nos abala, nos entristece, nos deprime. Coloquemos tudo para fora com vontade, expirando abundantemente. E agora, liberados e liberadas dessas emoções e energias negativas, vamos inspirar, sim, novamente todas as bênçãos divinas que estamos recebendo desses nossos amigos queridos. Vamos retê-las e agora, plenos de paz e harmonia, vamos expirar tranquilamente pelo nariz, mentalizando que estamos projetando no nosso ambiente todas as bênçãos por nós internalizadas. A nossa gratidão a esses nossos amigos queridos que já escutaram os nossos pedidos e estarão trabalhando as nossas necessidades de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Enquanto esses nossos amigos fazem o nosso tratamento, nos derramam as bênçãos que precisamos receber, vamos fazer uma mentalização amorosa para todas as pessoas que têm ideações suicidas. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Então vamos envolver esses nossos irmãos em luz, pedindo a Deus de misericórdia, que eles enxerguem alternativas, encontrem caminhos para sair dos seus estados de extrema tristeza, depressivos, que podem levá-los a cometer este ato insano. Que Deus tenha piedade desses nossos irmãos e tenha misericórdia de todos aqueles que efetivamente já atentaram contra as próprias vidas. Muita luz, muita misericórdia para todos. Que assim seja. Meus irmãos queridos, mês de setembro também é o mês da primavera. Amanhã, dia 22, estaremos iniciando a nossa primavera. Então vamos trabalhar a energia das flores, a alegria das cores dos jardins na nossa vida, buscando bem-estar, um bem-estar que só nos faz pensar em viver, em ativar as nossas energias positivas, não só para nós, mas contribuindo para o bem-estar de todos ao nosso redor, todos os nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, todos aqueles com quem temos contato, possam também ser abençoados por essas energias de alegria, de cores, de vida que as flores nos trazem. Vamos nos mentalizar num imenso jardim extremamente florido, flores de todos os tipos, rosas, violetas, gerânios, margaridas, sempre vivas, as flores que mais amamos, que mais achamos lindas, orquídeas, aquelas que mais nos tocam a visão, nos trazendo alegria, nos trazendo vitalidade, flores cortes, brilhantes, flores vermelhas, amarelas, flores azuis, violetas. Vamos nos sentir envolvidos nesse jardim, como se estivéssemos no centro desse jardim. E vamos mentalizar que estamos recebendo das nossas irmãs flores
todas as energias benéficas e positivas que elas podem nos trazer. Mentalizemos rosas brancas, vermelhas, amarelas, rosas cor-de-rosas ao nosso redor. Um perfume inebriante nos envolve, elevando a nossa vibração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo harmonia na nossa vida. Rosas brancas da energia da Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Neste momento, a Mãe Santíssima nos abraça com seu manto sagrado e as Irmãs Marianas derramam abundantemente sobre nós pétalas de rosas brancas que tocam o nosso corpo, adentram o nosso corpo, nos trazendo saúde, paz, vitalidade, alegria de viver, aprender a ver o sentido da vida e buscar realizar as nossas missões da melhor maneira possível, mesmo que isso represente alguma dor no nosso caminhar, mas ao final da jornada encontraremos a paz, a luz e a harmonia em nossas vidas. Que Deus, Jesus Cristo e Nossa Mãe Maria Santíssima sejam conosco. A nossa imensa gratidão a esses atendentes fraternos e espíritos amigos que sempre estão conosco. Muita paz, muita luz sobre todos nós, sobre toda a humanidade sofredora. Muita luz e energia das rosas marianas sobre todos. Que assim seja, assim é, está feito. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo dias alegres, felizes, coloridos no nosso caminhar. Muita paz para todos nós. Que assim seja.